Vídeo de hoje do canal do Nicola te apresenta uma lista com atletas que seriam titulares de praticamente todos os times brasileiros. E por mais incrível que possa parecer, esses atletas estão desempregados. Assista o vídeo e use o espaço para comentário para dizer se algum deles caberia no seu time do coração. O primeiro deles, jogador que disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira com um detalhe importante. Ele era, quando convocado por Carlo Ancelotti, o jogador mais bem pago entre os 26 da seleção brasileira. Eu me refiro a Fabinho, volante de 31 anos de idade, cujo contrato no Al Ittihad se encerrou no dia 30 de junho. Por lá, na Arábia Saudita, 11 milhões de reais por mês. Importante registrar que o Fabinho tem a oportunidade de permanecer no Al Ittihad, mas com cifras bem diferentes. O Palmeiras chegou a conversar com o Fabinho no início desse ano para tentar convencê-lo a voltar ao Brasil, mas a ideia do Fabinho é retornar ou para a Europa ou permanecer em outro time da Arábia Saudita, de olho na possibilidade de faturar mais dinheiro. Hora de falar sobre outros jogadores famosos e ricos desempregados. Vlahovic, atacante da Sérvia, 26 anos de idade, defendia até 30 de junho a Juventus da Itália. Só para vocês entenderem um pouquinho do moral do Vlahovic, atleta comprado pela Juventus por 85 milhões de euros. Performance ficou um pouco aquém, a Juventus decidiu não renovar seu contrato e o Vlahovic vai poder escolher seu próximo clube. Mohamed Salah, um dos maiores astros da Premier League nas últimas temporadas, egípcio de 34 anos de idade, disputou a última Copa do Mundo pela seleção do seu país. Depois de 9 temporadas no Liverpool, o contrato não foi renovado. Com a camisa do time inglês, 257 gols em 442 jogos. Salah não seria titular em algum time do Brasil? Use o espaço para comentário e já opina sobre o tema, beleza? O próximo jogador, Sancho, atacante, talvez o mais jovem dessa relação. Só 26 anos de idade, o atleta é inglês e também custou 85 milhões de euros, agora para o Manchester United, contratação em 2021. A verdade é que o Sancho não conseguiu performar como se imaginava com a camisa do Manchester United, tanto que termina o seu contrato emprestado ao Aston Villa. O Sancho ainda não definiu o seu próximo passo, tenho certeza que também seria uma enorme atração no futebol brasileiro. Hora de falar sobre Julian Brandt, meio atacante alemão, 30 anos de idade. O vínculo dele com o Borussia Dortmund não foi renovado. Ele havia sido comprado pelo gigante alemão por 25 milhões de euros. Bora falar sobre mais um atleta que disputou a Copa do Mundo, Franck Kessié, volante de 29 anos de idade, seleção da Costa do Marfim, pertencia até o mês passado ao Al Ahly da Arábia Saudita, com passagens por Milan, Barcelona, entre outros gigantes do futebol europeu, mais um atleta à disposição do mercado. Hora de falar sobre John Stones, esse talvez a história mais curiosa da Copa entre atletas desempregados. O John Stones esteve perto de ir para a final da Copa do Mundo sem um emprego garantido. Ele é zagueiro titular da seleção inglesa, atleta de 32 anos de idade. Depois de 10 temporadas no Manchester City, o John Stones decidiu não renovar o contrato por lá e, por opção própria, está desempregado. Se a Inglaterra tivesse passado pela Argentina e vencia por 1-0 até os minutos finais, o John Stones disputaria a final do Mundial nesse domingo contra a Espanha, sem qualquer vínculo com clubes. E agora vai ter de se contentar com a disputa de terceiro lugar, mas dá para imaginar que não vão faltar boas ofertas ao zagueiro inglês de ótima qualidade. Gente, por incrível que pareça, um dia desses eu estava olhando o perfil do Malcolm, e aí fui ver se ele estava seguindo o Corinthians, e ele não seguiu o Corinthians, ele não deixou de seguir. E ele não seguia. Então, eu falei pra vocês, né? Agora, que absurdo, né? Um jogador desse revelado pelo Corinthians não seguiu o Corinthians, né? Teve uma fonte que falou pra mim que o Malcolm, ele tá muito bundudo, né? Tipo o Gabigol, o Memphis, né? Eles vão ficando com um bumbum grande, né? Larguinho no bumbum, assim. E eu tava conversando com essa fonte, ela me falou que em alguns jogos do Malcolm lá no Al Hilal, o Malcolm não ganha uma no X1. Tô falando de gente que vê futebol no mundo todo porque trabalha com isso. Eu não sei, eu não posso afirmar. Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado pra gente não ficar venerando, né, ex-jogadores que nem seguem o Corinthians, como diz o Janderson aqui, porque a gente não sabe como é que esses caras estão. O Malcolm, a gente pode ter uma ideia que ele realmente não tá numa grande fase, tanto que o Al Hilal vai dispensar o cara, pelo fato dele, né, pelas escolhas que ele fez na carreira dele. Dá pra ver que ele é um cara que não tá muito preocupado com o que ele vai conquistar, né, os times que ele vai jogar.
O Malcolm, e é um direito dele, tá, gente? Ele gosta de fazer grandes contratos. Eu não sei, tá? Não vi o Malcolm jogar, já faz um bom tempo que eu não vejo. Tava até conversando com um amigo também, que no Super Mundial, pra mim, o Malcolm foi nota 5 no máximo. O Marcos Leonardo foi o que se destacou pelo Al Hilal no campeonato, lembra? É o tipo de jogador que a gente não pode ficar criando muita expectativa e querer, tipo, contratar por 3,5 milhões, entendeu? Contratar por 4 milhões. Tomar cuidado com isso. Porque precisa ver como é que ele tá. Não dá pra contratar, não dá pra chegar hoje e pagar 3,5 milhões pro Malcolm. Tô dando exemplo só, tá? Por um jogador que simplesmente a gente acha que ele é aquele Malcolm que saiu do Corinthians, que passou pelo Barcelona, que ficou no Zenit por muitos anos. É um jogador realmente que ele tá de olho em bons contratos e me falaram que no 1 contra 1 na Arábia ele não tá brilhando. Teve um jogo lá, um amigo meu assistiu o jogo, e ao Hilal e o Lanterna do campeonato, o Malcolm não passava no 1 contra 1 da marcação dos caras nem a pau, e era um time bem ruim. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado para não gastar muito caro com esses jogadores, ficar sonhando, o Malcolm dá, se ele estiver livre, vamos substituir ele, vamos pagar. O Malcolm vale a pena pagar 4, 5 milhões, não vale pagar 4, 5 milhões para ninguém. Para ninguém. Porque o Corinthians não pode pagar isso. A gente tem que ser radical em relação a essa questão. Sobre o Carlos Vinícius, o Corinthians está sondando a situação dele, mas não tem nada ainda, tá? Não tem nada. O Carlos Vinícius hoje é luxo no Brasil. É um centroavante de muitos gols. Ele não conseguiu atingir a meta dele de renovação automática no Grêmio, mas eles sabiam que isso não ia acontecer. Por quê? Porque o Carlos Vinícius, ele tinha que atingir uma meta de jogos, de quantidade de jogos. Se fosse de gols, ele já tinha atingido. O cara é homem-gol. Como teve a Copa do Mundo, era impossível atingir a meta de jogos que estava planejado no contrato. Era impossível. O Carlos Vinícius, ele não renova com o Grêmio automaticamente, porque ele não teve chances, né, de chegar a esse número de jogos aí que estava no contrato por causa da Copa do Mundo. A negociação com o Grêmio está travada. Tá cheio de clube querendo o Carlos Vinícius. Na época, eu lembro, o Corinthians perdeu uma grande oportunidade, de graça, sem luvas, 750 mil por mês. Agora, se tiver que contratar o Carlos Vinícius, vai pagar mais caro, faz parte do jogo, vai ter que pagar mais caro, tem uma concorrência gigantesca que não é só do Brasil, a Arábia que é o cara, Estados Unidos que é o cara, Europa que é o cara, clubes do Brasil, Turquia, tem um monte de clube querendo o Carlos Vinícius, por conta do número de gols dele. E é bom lembrar que o Carlos Vinícius seria uma contratação só para o ano que vem, para 2027, mas a gente tem que ter visão de água e pensar no ano que vem, entendeu? E na época o Fabinho Soldado preferiu investir no Vitinho, pagando 1,2 milhões pelo Vitinho. Esse é o futebol, esse é o Corinthians. Então, velho, o Carlos Vinícius, o Corinthians está sondando a situação dele, mas não tem negociação aberta, entendeu? Não tem nenhuma negociação aberta. O Corinthians sabe, né, do que está acontecendo no mercado. É isso, até o Internacional de Porto Alegre, que é o Carlos Vinícius, que seria assim um tapa na cara lá do rival, né? Se o Inter oferecer mais, ele vai jogar, lá no Inter. Não tem essa, né? Então é a gente aguardar, mas enfim, não tem, né, negociação hoje pelo Carlos Vinícius. Vamos falar do André. Esse tem tudo para ir embora. É chegada a hora do André. O André tem o Corinthians tem sondagem da Juventus, sondagem do Fenerbahçe e de mais um outro clube, que eu não sei qual é. O Corinthians já passou o quanto pretende ganhar, 20 milhões de euros. O Corinthians até aceita 18 milhões de euros, mas vai ter que ter bonificações de mais 2, para chegar a 20. Sabe, então é igual a outra. Não, não é igual a outra. A outra era 15 mais 2. Era 15 mais 2 para chegar a 17. Essa pode ser 18, essa pode ser 18 mais 2 para chegar a 20. A Juventus está interessada, já veio ao Brasil. Eu trouxe isso para vocês com exclusividade, já veio ao Brasil para ver o André de perto. Já conversou com o Corinthians, já fez chamada de vídeo depois. O Fenerbahçe também, né, já conversou com o Corinthians sobre o André, que parece que o Fred lá tá indo embora, o volante, eles querem o André no lugar. Então, o Corinthians pode agora, cara, fazer um leilãozinho, não tem problema. Tá certo de que o André vai sair. Infelizmente, o André não vai ser aquele volante que vai fazer história no Corinthians. Ele não vai, ele vai embora. O que vai existir agora é um leilão pelo André. Assim, eu acho não, eu tenho certeza que não dá para recusar 20 milhões de euros pelo André. 15 milhões, eu não venderia. 20 milhões, eu venderia. Cara, eu sou daqueles que venderia o Bidon por 25. Fácil. Então você imagina se eu não venderia o André por 20. Lógico que eu venderia. Sabe, mas o André pode custar 50 milhões de euros numa venda. Olha, gente, o jogador
que custa 25 aqui e é vendido por 50, ele é vendido exatamente por 50 porque ele já deu certo na Europa. Tem jogador que eles não vão pagar o que o jogador que a Europa paga. Entendeu? Essa é a verdade. Senão a gente fica com essa história, ó, tá vendo? Ó, foi vendido lá por 40, por 50, e aqui a gente vendeu por 20. Pô, mas ele já deu certo na Europa, agora ele vale mais. Uma coisa é dar certo no Brasil, outra coisa é dar certo na Europa. Vocês concordam comigo em relação a isso? O bidon pode ser vendido por 25. E lá na Europa, por exemplo, vamos supor que o Atalanta compre o bidon por 25. E depois venda por 50 para o Manchester United. Pô, Samir, olha aí como o Corinthians vende mal. Não vende mal. Porque ele jogou o campeonato italiano, foi bem. Ou então ele vai para o Crystal Palace, ou ele vai para o Nottingham e se dá bem no Nottingham, e aí vale o dobro. Aí você vai falar, pô, mas tá vendo? Não, cara. Não é assim. Entendeu? E tem um problema. Se ele ficar aqui no Brasil, o Bidon não é jogador de bons números. O André tem mais gol que o Bidon na carreira, no profissional do Corinthians. Se você não vende o Bidon agora por 25, achando que ele vale 40, que nunca vai valer 40, tá arriscado perder o time, o bom de passar, e não vai ficar com o Bidon aí eternamente, ele sendo esse coadjuvante que ele é. O craque, gente, pelo amor de Deus, velho, eu não tô aqui querendo, sabe, criticar um patrimônio do Corinthians, né? Uma revelação do Corinthians. Eu não tô, só tô sendo real com vocês. O craque é craque, o craque chama a responsa. Entendeu? O craque chama a responsa, meu irmão. O craque é craque. O craque é aquele cara que às vezes só tem ele no time. Ele é diferenciado. O craque é Marcelinho Carioca. Já falei pra vocês outro dia. Meia que decide. Tá? Não tem como, velho. Então é a gente agora entender quanto que os jogadores valem. Se o Corinthians ficar batendo o pé, que vai vender por 30 milhões, apesar que eu acredito que por 25 vende, se batesse o pé por 30 milhões ia ser um grande erro. Entendeu? Agora, as fontes que eu confio lá no Corinthians, eles juram, né? Eu não juro, mas eles juram. É um termo, né? É um termo que a gente usa, juram de pés juntos, que não chegou nenhuma proposta para ninguém oficial timbrada no papel. Então é isso. Tem gente que tá aí escrevendo, eu concordo, Eduardo, não temos craque. Não temos craque no Corinthians. Quem que é craque hoje no Corinthians? Não tem. Aliás, o futebol tá com uma carência de craque. Então é uma situação hoje complicada. Quanto que vale o Almada? O Almada que tá lá na Europa, jogador de Copa do Mundo, pode ser campeão mundial. Entendeu? Então a gente tem que esperar, mas o André, existe o leilão pelo André. Pelo Bidon não existe ainda nenhuma proposta, tá? E eu concordo muito que é o que o Bruno Pizzoli está dizendo. A hora de vender agora, tem que vender. O Corinthians tinha que, sabe, eu falei isso para uma fonte dentro do Corinthians. Eu sou entrão, né? Eu falei o seguinte, o Corinthians tinha que vender os dois juntos nessa janela e pegar esse dinheiro e pagar a arena. Entendeu? Vamos supor, 25 mais 20, 45 de euros. Quanto que é hoje 45 de euros em reais? 263 milhões. Fica longe ainda, né? Fica longe. Ó, agora. 263 milhões de euros. Correto? 263 milhões de euros. Dá. Se o Corinthians vendesse por esses valores. Cara, eu acho que esse valor de 263 milhões era justo a Caixa aceitar e quitar. Eu chegaria na Caixa com o valor da venda do Bidon e do André. E mesmo que você deva o mundo, esse dinheiro é como se você não tivesse. Deixa lá, isso aqui é para a arena, não gasta. Eu chegaria com 263 milhões e fecharia lá um patrocínio com a Caixa de mais 150, 100 milhões. Porque o que a Caixa tinha que ganhar com a arena, ela já ganhou. Uma das maiores injustiças desse Brasil é Caixa Econômica e Arena. O pessoal fala muito mal do Corinthians, mas o Corinthians nunca deixou de pagar. E o que tinha que pagar já pagou. O que o Corinthians tinha que pagar dessa arena já pagou. Vocês estão entendendo? Seria ótimo se o Corinthians vendesse o André e o Bidon, fosse lá na Caixa e resolvesse essa parada. Entendeu? Essa é a questão. Agora, eu vou contar para vocês. O que está acontecendo nas conversas Corinthians e Caixa. É uma informação exclusiva também. O Corinthians apresentou lá para a Caixa, tudo tem que apresentar, apresentou o valuation, tal, falou em números com a Caixa. O problema da Caixa é o ano da eleição. O Lula está entre a cruz e a espada. Por quê? Não estou falando de política, tá, gente? Estou falando de Corinthians. Ele não sabe que se ele, por exemplo,
se ele não quiser que a Caixa, se a Caixa não aceitar a proposta do Corinthians para quitar o estádio, ele pode imaginar que ele vai perder o voto do torcedor corintiano. Só que, por outro lado, isso me falaram de gente que está conversando. E, por outro lado, o PT tem medo também de perder votos pagando o estádio para o Corinthians. Dando o estádio para o Corinthians, que não é dando. Não é dando. Entendeu? Não é dando. Então, assim, que nem o de Paula Permuteiro. Não é que estão dando as coisas para ele, tá trocando pelo trabalho dele. Então não seria dar o estádio, mas vamos falar que deu o estádio. Então eu ouso a dizer, isso é uma informação importante, tá? Eu ouso a dizer que a Caixa e Corinthians hoje não chegaram a um acordo por causa das eleições. Esse é o problema hoje. O Corinthians tem dificuldades de fechar com a Caixa por conta das eleições presidenciáveis, né? Para presidente da República que acontece agora no final do ano. Entendeu? Agora eu pergunto para você que está aqui me assistindo, que entende mais de política do que eu, porque eu sou um cara, eu sei que eu estou errado, mas eu admito quando eu estou errado. Eu sou um cara que eu não gosto de político, eu sei que nem todos os políticos são vagabundos, mas a maioria é, e eu não me meto muito em política, não é o meu forte. Eu pergunto para você hoje, o PT, nas eleições para presidente, nesse caso aqui, exatamente nesse caso, perderia mais votos dos corintianos não aceitando uma proposta do Corinthians para quitação da Arena e parceria, ou perderia mais votos se aceitasse a parceria com o Corinthians e patrocinasse o Corinthians e quitasse a Arena? O que você acha? O PT perderia mais dinheiro ou não? Então eu acho que eles vão ficar, acho que nem eles chegaram a essa conclusão, eu acho que eles vão ficar em cima do muro e dificilmente alguma coisa vai acontecer esse ano. Isso é só uma opinião minha, tá? Mas a informação que eles têm essa preocupação lá na eleição, isso é informação, isso não é minha opinião. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.